Boa tarde, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Como passaram? Saudades. Bom, aqui pessoal, nós vamos começar hoje, lá na página 67, equivalência e a divisão de frações. Bom, aqui ele explica por equivalência, mas eu vou explicar conforme nós estudamos o ano passado. Como a gente resolve divisão de frações, né? A gente conserva a primeira fração normal, que é 2/3, né? Passa o dividir para vezes, vamos colocar um pontinho que é vezes, multiplica pelo inverso de 5/2. Que qual é o inverso de 5/2? O 2 vai para cima e o 5 vem embaixo. Então, a gente vai fazer 3 vezes 2, 6, 2 vezes 5, 10. Dá para simplificar? Dá. Por quanto? Sempre quando a gente simplifica, é o mesmo... tem que dividir pelo mesmo número. Então, quem divide o 6 que também divide o 10? O 2. Então, vai dar 3/5. Certo, pessoal? Então, olha só. Sempre que a gente tiver frações, né? Divisão de frações, é um algoritmo. A gente tem que pensar como a gente divide fração. Qual é a regra da divisão de fração? Qual é o algoritmo? Ou seja, qual é a maneira de se resolver? Você copia a primeira fração igual e multiplica pelo inverso da segunda. Outra maneira também é multiplicar cruzado. Ó, 2 vezes 3, 6. Você coloca aqui embaixo, em cima, né? 2 vezes 3, 6. Então, coloca em cima, ó. Vai seguir na seta. E 2 vezes 5, 10. E aí, simplifica, dá 3/5 do mesmo jeito, tá bom? Agora aqui, ó. 13/9 dividido, então a gente passa o dividir para vezes e inverte a fração. O 3 vem em cima e o 169 vem embaixo. Nós podemos usar aqui também o cancelamento. Então, ó, eu posso simplificar esse 9 com esse 3. Como? Fazendo 3 por 3 dá 1, e 9 dividido por 3 dá 3. E aqui a gente pode simplificar também o 13 com 169. 13 dividido por 13 dá 1, 169 dividido por 13 dá 13. Então, vai ficar 1 vezes 1, 1, ó, 1 vezes 1, 1. Na multiplicação, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. E 3 vezes 39, 3 vezes 13, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 1, 3. Eu já fui dando a resposta, né, gente? Desculpa. Então, vai dar 1/9. Tati, eu fiz diferente. Eu fiz o 3 vezes 13. Ah, Tati, eu não quis cancelar. Então, você fez 13 vezes 3, teria dado aqui, ó, 39. 9 vezes 169 vai dar 1.521. Aí, a gente simplifica por 39 por 39. Aqui, então, vai ficar 39 dividido por 39 dá 1. E 1.521 dividido por 39 vai dar o próprio 39. Então, dá 1/39 do mesmo jeito, tá bom? Então, como a gente cancela esse com esse, eu simplifico, né? Eu percebi que dá para dividir por 13 e por 13. Aqui deu 13, aqui deu 1. E aqui eu simplifiquei também o 9 e o 3. 3 dividido por 3 dá 1. 9 dividido por 3 dá 3. Aí eu multipliquei os resultados. 1 vezes 1, 3 vezes 13 vai dar 39. Deu 1/39 e aqui também. Ou de um jeito ou de outro, dá certo, tá bom? Tudo bem, pessoal? Agora aqui, C. Vou fazer aqui do lado, ó. C. É uma divisão. Qual é o algoritmo da divisão? Copia a primeira normal, passo o dividir para vezes. Para eu passar para vezes, o que eu faço? Inverto a segunda. Qual é o inverso de 1/6? 6/1. Posso simplificar esse 3 com esse 6, ó, por 3 e por 3. 6 dividido por 3 dá 2. 3 dividido por 3 dá 1. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 1, 1. 4 dividido por 1 vai dar 4. Qual outra maneira, Tati? Poderia fazer normal, sem cancelamento. 2 vezes 6, 12. 3 vezes 1, 3. 12 dividido por 3, 4. De todo jeito, nós chegamos no mesmo resultado, certo? De um jeito ou de outro, vai dar 4. Tudo bem, pessoal? Bom, nós vamos agora para a página 68, situação de aprendizagem 2, certo? Os números racionais no cotidiano. Bom, olha só. Um pedreiro tinha disponível uma certa quantidade de barrinhas de rodapé para
para terminar de colocá-las nas bases das paredes de uma casa. Rodapé, vocês sabem que é o que fica aqui em volta da parede, né? Mediu o perímetro que faltava e verificou que cada barrinha ocupava exatamente 1/20 desse espaço. Bom, pessoal, o que é perímetro? Né? É uma palavra aqui que a gente já pensa. O que quer dizer perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados, certo? Tudo bem? Então, ó, perímetro é a soma de todos os lados da figura. Então, nesse caso aqui, a figura é ele tá colocando aqui que é o rodapé que ele vai acabar de pôr na parede de uma casa, certo? Então, aqui vai ser uma casa. Certo? Então, olha só, vamos ver aqui o que ele fala mais. Então, ele verificou que faltava, né, mediu o perímetro que faltava e verificou que cada barrinha ocupava exatamente 1/20 desse espaço. Efetuou alguns cálculos e observou que conseguiria colocar 4/5 desse perímetro que faltava. Quantas barrinhas de rodapé ele possuía? A quantidade será suficiente para completar todo o rodapé? Então, para calcular isso, o que nós vamos fazer? Ele viu, né, que faltava 1/20 desse espaço para colocar o rodapé. Ele efetuou alguns cálculos e observou que conseguiria colocar 4/5 desse período. Então, desse perímetro, né? Então, nós vamos fazer o quê? 4/5 dividido por 1/20, que é o que ele tinha, né? Ele verificou que faltava 1/20 e ele verificou que dá para pôr em 4/5. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Dividir, né? O 4/5 por 1/20. Então, copio a primeira normal, multiplico pelo inverso da segunda. Qual é o inverso da segunda, né? O 20 vai em cima, o 1 vem embaixo. 4 vezes 20, 80. 1 vezes 5, 5. 80 dividido por 5 vai dar 16. Então, o que quer dizer? Que ele tem... Então, ele só possuía 16 barrinha, né? Mesmo porque a gente já sabia que não seria suficiente, porque ele falou assim, ó, efetuou alguns cálculos e observou que só conseguiria colocar 4/5 desse perímetro que faltava. Quer dizer, dos 5 que faltava, ele só conseguiria colocar 4 partes. Então, ia faltar 1/5 dessas barrinhas, né? Então, ó, logo ele tinha 16 barrinhas e a quantidade de barrinhas não é suficiente, né? Porque a gente viu que ele só ia de 5, ele ia colocar em 4. Só tem para colocar em 4. Certo? Tudo bem? Então, nós vamos colocar aqui, ó. Possuía 16 barrinhas, a quantidade não será suficiente. A gente já sabia, porque ele já tinha falado no problema, né? Que faltava 1/20 e ele efetuou alguns cálculos e observou que só conseguiria colocar 4/5 desse perímetro que faltava. Quer dizer que de 5 partes ele só ia conseguir colocar em 4, certo, pessoal? Então, aí a gente respondeu, a quantidade não será suficiente. 1.2. Após uma convenção, os moradores e uma construtora de edifícios, para atender às leis federais 10.048 e 10.098, ambas do ano de 2000, decidiram a divisão das vagas conforme a tabela a seguir. Olha só, estacionamento. Privativo até 100 vagas. 10% motorista, 5% ciclista. Privativo com mais de 100 vagas. 2% deficiente, 10% motociclista e 7% ciclista. Coletivo até 10 vagas. 25% motocicletas e 10% ciclista. Coletivo com mais de 10 vagas. Deficiente 5%, motorista 30%, ciclista 10%. Com base nos dados acima, quantas vagas serão destinadas para deficientes, motocicletas e ciclistas para um estacionamento privativo com 1.200 vagas? Então, olha só, ele quer saber o quê, pessoal? Vimos toda a tabela, né? Ele quer saber, com base nos dados acima, quantas vagas serão destinadas para deficientes, como motociclistas e ciclistas, para um estacionamento privativo com 1.200 vagas. 1.200 vagas vai ser com mais de 100 vagas, porque aqui é privativo até 100 vagas, aqui, então, privativo com mais de 100 vagas será
2% para deficiente, 10% para motociclistas e ciclistas, 7%. Então, vamos calcular aqui, ó. 2% de 1.200. Como a gente calcula a porcentagem? Tem várias maneiras. O jeito que eu acho mais fácil é fazer como, ó. A gente multiplica o 2 vezes o 1.200, o que der divide por 100. Então, ó, 2 vezes 1.200, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2 vezes 1, 2. O que deu, divide por 100. 0 da unidade a gente cancela, da dezena também. 24 dividido por 1 vai dar 24. Vezes 1, 24. Para 24, nada. Então, aqui deu igual a 24 vagas, certo? Agora, ó, 10%, que é isso daqui são quem? Os deficientes. Certo? Agora aqui, ó, 10% de 1.200 vão ser quem? Os motociclistas. Certo? Então, ó, nós vamos fazer 10 vezes 1.200, o que der divide por 100. Quando eu multiplico por 10, é só aumentar um zero aqui, ó, vai dar 12.000. 10 vezes 1.200, ó. Abaixei esse zero, joguei ele para a linha de baixo, uma vez 0, 0, uma vez 0, 0, uma vez 2, 2, uma vez 1. Deu 12.000, a gente já sabia, porque toda vez que a gente multiplicar um número por 10, aumenta um zero no número. Dividido por 100, a gente pode cancelar o da unidade, do dividendo e do divisor, e também o da dezena. 1.200 dividido por 1 vai dar 1.200 mesmo. Uma vez 1.200, 1.200 para 1.200. Uma vezes 120, 120 para 120, nada. Quer dizer que o motociclista deu 120 vagas, certo? Agora, os ciclistas, 7%, ó. Aqui, ó. Então, aqui, 2% deficiente, motociclista 10%, ciclista 7%. Então, ciclistas, 7% de 1.200 vagas. Vamos fazer vezes o que der, divide por 100. 7 vezes 1.200. 7 vezes 1. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 0, 0. 2 vezes 7, 14. Sobe 1. 7 vezes 1, 7. 8. 8.400. Agora, a gente divide 8.400 por 100. Unidade. O zero da unidade a gente cancela. O zero da dezena. Cancelamos. 84 dividido por 1. Todo número dividido por 1 é ele mesmo, né, gente? Uma vez 84, 84, para 84, nada. Então, os ciclistas serão 84 vagas. Então, eu vou dar a resposta aqui em cima, ó. Serão destinados 24 vagas para deficientes, 120 para motocicletas e 84 para ciclistas. Sempre que a gente tiver porcentagem, o jeito mais fácil, né, quando a gente tem porcentagem de um total, é 2% de 1.200, então a gente faz o 2 vezes o 1.200 e divide por 100. 10 vezes 1.200, o que der divide por 100. 7 vezes 1.200, o que der divide por 100. Certo? Tudo bem? Então, agora nós vamos na situação de aprendizagem 3, tá? Ainda lá na página 68, atividade 1. Sequência numérica e expressões algébricas. Carlos tinha R$300 quando, em janeiro de 2020, resolveu economizar dinheiro e fez uma tabela com o valor da economia total a cada mês. Então, em janeiro, ele economizou R$300. Fevereiro de 2020, em agosto. Então, ó, qual a quantia Carlos está economizando por mês? A gente percebeu que de 300 para 400, R$100, de 400 para 500, R$100. Então, ele está economizando aí, né, R$100 por mês. Ele está tendo um acréscimo de R$100 ao mês. Então, ó, ele está economizando R$100 por mês. Então, ele está economizando R$100 por mês. Ah, seguindo o mesmo padrão da sequência, qual será o total economizado até julho de 2021? Vamos pensar, ó. Nós estamos em agosto, né? Então, ó, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Julho. Quantos meses vão se passar? Então,
Então, agosto, né? Ele contou ali até agosto. Setembro, outubro, novembro, dezembro de 2020. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho de 2021. Então, vão ser quantos meses? Serão quantos meses? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, ó, serão R$100 vezes 11. Então, vai dar R$1.100. Como ele já tem 1.000, mais 1.100, né? Vai ficar 0 mais 1, 2.100, certo? Então, aqui, ó, será de 2.100. Então, eu coloquei aqui, ó, era agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses, para terminar 2020. Então, R$400. Aí, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Mais 7 meses, que vão dar 4 mais 7, 11 meses. Cada mês ele economizando R$100, vai dar R$1.100, mais o 1.000 que ele já tinha, 2.100. Item B. Escreva uma expressão algébrica que determine qual será o total economizado após N meses de economia partindo de novembro de 2020. Então, ó, vai ser, né, quanto que ele vai economizar. Quando ele fala esse N meses aqui, ó, então, ó, qual será o valor total economizado após N meses? Então, vamos dizer que a economia aqui nós vamos chamar de AN, tá? O valor do mês correspondente. Seria o mês aí. Então, vamos supor, o mês que ele estiver se referindo, né? A gente sabe que vai somar o R$300 inicial, mas a gente sabe que o 100 vezes o número de meses que ele tiver, né? Então, aqui nós vamos colocar, por exemplo, se for o mês 8, né? Então, o N menos o 1, porque aí, menos o mês que ele começou, né? Então, onde o AN aqui vai ser o valor correspondente de cada mês. O N vai ser o mês, né? Se é o mês 8, se é o mês 4, se é o mês 5. O 300 é o valor inicial, né? O primeiro termo aí que ele colocou, o mês que ele começou guardando 300. E o 100 indica o valor economizado em cada mês, né? Então, vamos colocar aqui. Então, ó, o AN é o valor do mês correspondente. N indica o mês, né? Se é primeiro mês, se é o mês 2, mês 3. 300 indica o valor inicial, o primeiro termo. E o 100 indica o valor que ele economizou por mês, certo? Tudo bem, pessoal? Hoje nós vamos terminar por aqui, que nosso tempo já deu. E a partir de quinta-feira a gente continua aqui, tá bom? Beijo no coração, bye bye, saudade de vocês, fiquem com Deus. Tchau, tchau.